Bom, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Barcelos. Esse vídeo é uma gravação referente ao seminário da disciplina de Economia de Transportes. Então, eu estudei um artigo e vou apresentar aqui ele para vocês, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, o artigo escolhido foi esse artigo, né, que estuda o efeito da infraestrutura portuária regional aplicado no Brasil, utilizando o modelo de equilíbrio geral computável. Esse é uma linha, né, de modelos econométricos, né, que é, tentam traduzir, né, ou estimar o que uma determinada interferência num sistema econômico, seja em infraestrutura, seja numa tarifa, pode causar na economia local, né? Então, esse foi um artigo, o autor principal é o professor Eduardo Haddad, da USP, que ele já tem um histórico de estudar da parte de economia, né? Estuda bastante esse modelo. E eu escolhi esse artigo porque talvez possa ser um modelo interessante para utilizar no artigo que eu tenho interesse em escrever posteriormente, né? Então, qual que é o principal problema de pesquisa desse artigo? É, esse artigo quer avaliar a redução dos custos portuários e qual seria a, a influência disso na economia local, né? Quando o artigo cita custos, ele cita algumas vezes custos, mas você percebe que, na verdade, ele está se referindo à eficiência desse porto. Só que ela é traduzida em um valor, em um índice ali que dá para ser atrelado ao custo, como eu vou mostrar posteriormente. Então, na verdade, ele quer medir uma redução na eficiência, uma ganho de eficiência nesse porto e o que você tem de ganho na economia, que seria a aplicabilidade do modelo do EGC, né, do equilíbrio geral computável. Aí o que que justifica fazer o que que ele aponta como justificativa para esse estudo, né, a questão do custo Brasil, né, o custo logístico do Brasil, né, são estimados em 20% do PIB, que é o dobro dos países da OCDE, né, e a influência do porto na matriz geral dos transportes, porque ele funciona como um nó, né? É, ele fala aqui em barreiras nodais, né? Ele funciona como um nó no sistema todo de transportes, né? Você tem as redes, que seriam rodovias e ferrovias, e o porto é um nó. Então ele cita que não tem muito estudo sobre isso, sobre a eficiência do porto, e sim, mas sim dos ramais. Mas o porto, ele tem a influência nele, e quando você tem um gargalo no porto, por exemplo, o artigo explica isso, ele pode influenciar para toda a rede. Então é um ponto muito importante de solucionar esse problema para você melhorar a logística nacional e esse custo Brasil, né? Então, qual que é o objetivo central da contribuição? O objetivo é avaliar os principais impactos econômicos na mudança do custo relativo do setor portuário. Como eu falei, seria você mudar o custo, melhorar a eficiência, no caso, né? E a contribuição principal é explorar o papel dos nós, eles chamam o porto desse nó, né, em toda a rede do sistema, né, brasileiro, e seus impactos nas variáveis macroeconômicas do crescimento regional. Aí que entra o, o modelo econométrico, né, dentro do EGC. Então, qual é a metodologia utilizada, né? Como eu já expliquei, é o equilíbrio geral computável. Esse é um nome para uma metodologia mais ampla
que ela leva em consideração dados econômicos, onde se vocês constroem uma matriz de análise e você consegue e, encontrar fórmulas de computacionais que possam fazer uma previsão do comportamento econômico com base nos acontecimentos passados, né? Com base no contexto atual, acontecimento passado, correlacionando um dado e fazendo cálculos para isso. É um modelo bem complexo, normalmente com base de software, né? Não é um cálculo simples, mas a ideia geral é isso. Aí você vai medir alguma interferência na economia e, e a consequência disso no, a consequência disso regional e o efeito em cadeia, que é a principal diferença desse modelo, né? Por isso que é equilíbrio geral. Ele vê a implicação disso no contexto geral, não só naquele setor que foi influenciado, né? Igual a questão do porto, você vai talvez diminuir o custo de transporte, pode melhorar a questão da família, de empregos, né? Serviços, então você tem uma, um resultado além do que só modificar ali a economia regional, né? Então, dentro desse modelo EGC, o artigo utilizou um modelo mais específico, que é esse B Maria Porte, né? Ele é bem específico, você tem um modelo B Maria e tem esse B Maria Porte. Então, esse B Maria, ele já era um modelo EGC modelado para o contexto de Brasil, né? Ele utiliza dados de FIPE, de economia, de várias regiões, de todos os estados brasileiros. E o porte, pelo que eu entendi do artigo, ele é um algo a mais que ele coloca para essa questão portuária, né? Que eu vou explicar aqui mais à frente. Mas então, basicamente, a ferramenta que ele usa para fazer essa análise é esse B-Maria, que é um modelo EGC, que ele vai ter cálculos embutidos. Ele vai ter como base uma matriz de contabilidade social interestadual, que foi construída com base na FIP. E, como eu disse, é um modelo complexo. Ele envolve, o artigo cita que ele envolve mais de 600 mil equações, né? Aí ele utilizou elasticidade de comércio regional, parâmetros de escala de economia. Então, todos esses dados são contabilizados nessa equação. Aí aqui eu trouxe um exemplo, o artigo não traz isso claramente, mas eu imagino que esse cálculo seja feito com utilização de um software, alguma coisa. E eu achei que realmente, normalmente se usa softwares para fazer o cálculo desse tipo de equação econométrica, que envolve muitas equações e tudo mais. Esse GEMPAC é um software muito utilizado. Não sei se foi ele, mas provavelmente o autor utilizou algum software baseado nesse modelo para chegar nos resultados. Então, o que que seria o algo a mais, como eu falei, que o autor introduziu no sistema, né? Essa questão do porte. É porque ele usa um modelo de abordagem de margens de transporte, né? O que que é margem de transporte? É porque você tem um custo para transportar uma carga de um local para o outro, normalmente você considera o frete de maneira global. Você não tem uma separação. O que que é custo de uma rede, o que que é custo do nó. Então ele fez a separação do custo do nó, que ele chama de margem, né? Então basicamente é dado por essa fórmula aqui, que aparece aqui, né? Que é o custo de margem. Ele é dado por o X tem relação com a carga, e aqui o A você tem um índice de eficiência do porto, e você tem um parâmetro aqui relacionado a, a essa transferência da tarifa total, do total de todo o caminho, para colocar ela para a margem, né?
Então, naquela forma, como eu te falei, o A, ele é eficiência do porto. Então, através de dados do Banco Mundial, o autor tirou índices que representam a eficiência do porto. E o Porto de Santos foi o porto que foi utilizado para comparação, né? Foi o, o índice de referência, digamos assim, né? Então, foi um, né? Então, a partir dele, você foi tendo índice para vários portos no Brasil. Então, quando é menor que um, quer dizer que ele é mais eficiente. E quando é maior que um, ele é menos eficiente. Sendo, por exemplo, o porto mais eficiente do Brasil na época que ele estudou esse aqui de São Francisco do Sul. Então, o que o autor fez para fazer essa variação essa correlação na fórmula, né, da eficiência do porto com esse custo, né? Então, aqui como o choque é aplicado, né, que ele chama de choque, um aumento na eficiência portuária, exemplo, de 20%, ele é simulado uma redução de 20% no valor de A do índice. Então, se você aumenta a eficiência, eu diminuo esse índice, como eu falei que o índice é menor, né? Quanto menor, melhor a eficiência do porto. E o autor construiu três cenários para poder analisar. Um cenário foi o alcance dos portos do padrão global. Então, ele adotou aí um aumento geral de eficiência de 20% para cada porto, e fez essa redução em cada um, que seria buscando uma eficiência global, né? Ele cita lá a relação do Porto de Santo com Amsterdã, está mais ou menos nessa ordem aí de eficiência. O segundo cenário, ele simulou ganho de eficiência associada à descentralização portuária, que já entra na questão dos arrendamentos, concessões, né? Considerando que a operação privada você tem um ganho de eficiência em relação ao público, aí ele usou essa taxa de 18%. E, por fim, o cenário 3 foi um alcance da melhora em relação à eficiência nacional. Então, ele pegou o melhor porto e igualou todos os outros a ele, que é aquele de São Francisco do Sul, e igualou a eficiência dos outros a esse ponto. Então, por fim, como resultado, ele obteve os ganhos positivos de PIB e bem-estar, né? Como esperado. A melhora na eficiência do ponto, você melhorou o custo logístico. O cenário 3 gerou os melhores impactos, os melhores impactos, exatamente. O cenário 3 que é igualando ao porto melhor eficiência, né? Na questão do comércio, ele chegou à conclusão que a economia torna-se mais aberta, os volumes de exportação aumentam mais rápido, importação melhorando a competitividade de troca, e em serviços setoriais ocorre um deslocamento de recursos para fora do setor de transporte e outros serviços, e para dentro de setores de bens comercializáveis. Então, assim, ele verifica um crescimento regional, né? O PIB aumenta em todas as macro-regiões, exceto o Centro-Oeste, que não tem o litoral, né? Ele dá um destaque aqui para os exportadores primários. Amazonas, Pará e Mato Grosso são beneficiados, o Sudeste e o Sul também se beneficiam bastante. E uma implicação política, né? Ele constatou que quando você foca nos portos do Sul e Sudeste, você gera um maior retorno imediato. Contudo, você pode ter uma questão de aumentar a desigualdade também, né? Então, o investimento em portos no Nordeste e outras regiões também seria importante. Esse mapa que ele traz é o impacto desse estudo em cada estado brasileiro, né? Os que estão aqui mais na cor mais alaranjada, eles tiveram um impacto maior. Aqui ele está analisando a curto prazo e um longo prazo, né? E os que estão na cor azul tiveram um impacto menor. Essas cores mais fortes, né, são pontos mais fora da curva em relação a esse impacto. Mas o principal aqui seria essa, essa mais tom alaranjado teve um impacto maior em relação a esse aumento e o azul menor. E como conclusões finais, conclusão central,
consideração formal de custos nodais em todo o modelo AGC espaciais é essencial para capturar as implicações totais dos custos de transportes. Então, assim, eu acho que ele evidencia a importância de analisar esse aspecto do nó, porque, como ele disse, o foco é mais nas redes, né? Não tanto nos nós, que é o que ele vem trazer de novo para esse trabalho. E ele faz uma reflexão sobre a dificuldade nacional e é identificar os elementos de futuro mais crítico e otimizar a eficiência de toda a rede, né? Então, com certeza é um elemento que ajuda a você identificar qual realmente é o gargalo de logística nosso, né? E como recomendação para próximos passos, ele traz para modelar uma estratégia ótima de investimento, considerando inclusive as ligações, a acessibilidade. Então, você unir esse estudo dele aos outros estudos para você poder fazer uma alocação melhor desse investimento em transportes. Bom, pessoal, e é isso. É, trouxe aqui para vocês um resumo aí, né, do que foi analisado nesse artigo. Tem outros aspectos relacionados à estabilidade global computável, né, que é um tema mais complexo, mas eu quis sintetizar aqui e trazer o objetivo principal do que foi analisado.